Shalom. Que bom estarmos juntos já nesta noite, um dia muito abençoado. Eu estou aqui desde amanhã e nos 4 cultos, vendo o agir de Deus, o mover de Deus. Estamos numa travessia e vamos chegar à outra margem, porque Jesus está no nosso barco. Você crê nisso? Quando Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem, ele ia conduzir os discípulos para o território dos Gadarenos. Ali era um território tomado por uma legião de demônios, e se levantou no mar uma grande tempestade. Jesus estava lá dormindo, os discípulos estavam assustados, acordaram Jesus dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos, nós estamos sendo tomados pelas ondas. Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento, e eles chegaram a outra margem, e ali o reino de Deus foi estabelecido. Nós estamos numa travessia, mares revoltos, mas Jesus se faz presente, e quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Eu me lembro quando eu era criança, nós cantávamos uma canção: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então tenha certeza que você vai chegar a outra margem, e os nossos territórios serão ampliados. Estamos debaixo da declaração profética amplitude. Reobote é o lugar em que Isaac cavou um poço, e ele encontrou água, e ali ele disse: este lugar, este poço vai se chamar Reobote. Um lugar amplo, é o lugar que Deus está nos levando. Mas antes de chegarmos neste lugar, assim como Isaac, ele teve os seus poços entulhados. É possível que em 2020 alguns poços foram entulhados, mas nós continuamos cavando poços, e vamos continuar cavando poços, e na verdade chegamos neste lugar, e neste ano nós viveremos esta declaração profética amplitude. Você pode receber? Diga: eu recebo, no nome de Jesus. Iniciamos o ano com o tema: Ele veio para libertar os cativos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos plenos, completos. Eu fico pensando o Éden antes do pecado: paz perfeita, provisão completa. Depois que o homem pecou, nasceu na terra os espinhos e os abrolhos. Fala das enfermidades, aquilo que fere o homem, machuca o homem. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos, mas Deus providenciou através de Jesus Cristo a redenção. Nós somos transportados deste império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para vivermos a plenitude da liberdade dos filhos de Deus. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra está sendo proclamada deste altar, e a verdade está chegando ao seu coração, e você vai ser completamente liberto. Deus não te fez a imagem e semelhança dele para que você viva angustiado, perturbado, perplexo. Não. O que está angustiando você? O que está perturbando a sua alma? Hoje a palavra de destino vai moldar, e você vai sair deste lugar liberto, livre para voar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, não é ficar sentado, paralisado, não. Aqueles que esperam, aqueles que têm esperança, aqueles que esperam, que têm esperança no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão. Olha isso: caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão com asas como que de águias. Aqueles que têm esperança no Senhor, e a nossa esperança no Senhor jamais será frustrada. Quer dizer para você que a sua esperança no Senhor, ela jamais será frustrada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele entrou na sinagoga, e lá estava um homem com a mão mirrada, a mão direita. A mão direita é a mão da bênção, a mão direita é a mão da autoridade, a mão direita é a mão do relacionamento, a mão direita é a mão do desenvolvimento, das conquistas pessoais. E naquela sinagoga, lá estava Jesus, mas também estava este homem com a mão mirrada. Jesus disse a ele: estende a tua mão. A palavra foi liberada. A palavra, ela formata, ela estabelece o propósito. E ele estendeu a sua mão, ele foi curado. Deus, ele está ministrando aos nossos corações, e ele está dizendo a você: estende a sua mão,
toma uma decisão, estabelece um alvo, estabelece uma meta, estabelece um propósito. Nesta manhã Deus falou comigo a respeito de casamento. Esta semana eu conversei com 2 jovens que marcaram as datas. Ontem eu conversei com um jovem na sexta-feira que marcou a data para a semana que vem. Ele falou: apóstolo, eu marquei a data do meu casamento, um portal se abriu, eu já tenho o meu apartamento. E se você olhasse pelo prisma natural, eu conheço o jovem, eu sei a sua atividade profissional. Ele é formado, bem formado, ele é um arquiteto, mas as coisas não iam bem. E quando ele decidiu, ele estabeleceu, estendeu a mão, os portais se abriram, ele diz: hoje eu estou com o meu apartamento, já está tudo montado, e na semana que vem eu caso. Deus está falando com alguém aqui, pode marcar a data. Vai lá, estabelece a data. Ah, mas eu não tenho condição. Não, marque a data, os céus vão se abrir. É a palavra profética liberada sobre a sua vida. Vai acontecer. Deus vai prover. As janelas dos céus vão se abrir. É a palavra profética que está sendo liberada sobre a sua vida. Estava conversando com o Miguel, nosso voluntário. Ele estava falando: apóstolo, nós marcamos a data, dia 4 de setembro. Eu tinha minhas crises interiores, as minhas preocupações e as minhas perturbações, mas eu estou vendo a mão de Deus, o agir de Deus, e dia 4 de setembro, ele e a Bruna vão se casar. E eu disse que eu não faria muitos casamentos mais, mas a Bruna falou: eu sou filha, né? Então eu quero que o senhor faça o meu casamento. Tem alguns assim, né? Dia 4 de setembro, estende a tua mão. Noiva, fala com o noivo aí, depois do culto. Vamos marcar a data. Alguns ainda este ano, e outros o ano que vem. E outros, não, estou pensando em 2030. Eu me lembro quando eu namorava a Marisa. O meu namoro foi um pouco longo, não recomendo que se namore tanto tempo assim, mas eu era muito jovem. E eu coloquei no meu coração, e eu dizia: quando eu casar eu quero ter a minha casa própria. Mas era uma pessoa assalariada, cheio de sonhos. E eu me lembro que eu comecei a namorar, foi um namoro um pouco longo. E um dia ela me chamou para uma conversa assim, meio ao pé do ouvido, dizendo assim: vamos marcar a data. Eu falei: que data? Falou: do casamento. Ou marca, ou marca. Aí marcamos a data. No dia que eu casei, eu entrei na minha casa própria. Deus, foi algo sobrenatural. Os portais do céu se abriram. Eu fui tão abençoado, mas tão abençoado. E eu já entrei no casamento com a minha casa própria. Estende a tua mão, você vai poder ter a sua casa própria. É possível que o inimigo esteja dizendo para você: o teu tempo da casa própria já passou. Mas Deus está dizendo que você pode ter a sua casa própria. E você vai ter a sua casa própria. Quando você recebe, diga um amém. Estende a tua mão. Jesus na sinagoga viu aquela mulher curvada, 18 anos. Estava na sinagoga. Era uma serva, era uma filha de Abraão. Mas estava curvada. Deus não nos chamou para vivermos assim, curvados, subjugados, em cadeias. Pessoas estão presas nas suas emoções, nos seus sentimentos, feridas, traumatizadas, por nada. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ei, mulher, você está livre. Imagina, você já viu um passarinho quando fica numa gaiola, alguém abre a gaiola e continua na gaiola? Já viu? Já teve experiência assim? Você vai e abre a gaiola, e o passarinho continua na gaiola. Quer dizer que essa gaiola do inferno já foi quebrada na sua vida. Você está livre. Viva a plena liberdade em Cristo Jesus. Viva a plena liberdade em Cristo Jesus. Mulher, você está livre da tua enfermidade. Nós estamos num tempo de ativação profética. Ele veio para libertar os cativos. Se existe alguma área da sua vida que você percebe que falta alguma coisa, eu quero profetizar aqui nesta noite. A mão de Deus vai tocar você, você vai se levantar, e essas cadeias vão se quebrar, e você vai se tornar uma pessoa completa. Aí você pergunta: pô, você não tem problema na vida não? Você não tem aqueles pesadelos assim, de madrugada, algumas perturbações? Preste atenção, as visitações do inferno, elas vêm, como disse o pastor Enivaldo, somos gente, mas elas vêm por um caminho, elas fogem por 7 caminhos, porque eu me posiciono em Deus, percebe? É o teu posicionamento em Deus. Eu quero ler um texto com vocês, que está em 2 Reis, capítulo 5.
Segundo Reis, capítulo 5. Esse texto fala a respeito de Naamã. Eu não vou ler muitos versículos, mas para que você possa se orientar na palavra, e você que está nos visitando e quem sabe está começando a jornada de caminhada de fé, todo o nosso fundamento está aqui, na palavra de Deus. Nós não pregamos os conceitos e as ideias e filosofias, não. Nós pregamos a palavra. Jesus é a palavra. E nós pregamos o que está na palavra. E nos baseamos na palavra. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: oxalá, quisera eu que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Atente para isso. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim para ser restaurada a sua lepra? Notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Diga comigo: há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. 11. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não o terias feito, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Glória a Deus. Um texto um pouco longo, mas necessário para que você pudesse compreender e entender. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver o ofício de profeta. O profeta é aquele que indica o caminho, que aponta um caminho, aponta um destino. O profeta é aquele que transmite uma palavra vindo da parte de Deus para estabelecer um propósito na vida de alguém. E muitas vezes a palavra de um profeta, ela se torna um pouco estranha aos nossos ouvidos. Mas o importante é que você ouça, se renda, receba e faça exatamente como o profeta ordenou que se deva fazer, mesmo contrariando aquilo que é racional, lógico. Este texto fala a respeito de Naamã. Naamã não era uma pessoa qualquer. Naamã era um general, um homem de alta patente, reconhecido na sua nação. Eu gosto muito deste texto. Eu admiro as forças armadas, a forma que eles se vestem, o seu procedimento em relação à autoridade. Quando eu vejo uma pessoa com a sua vestimenta, tanto no exército, principalmente no exército, a vestimenta, as fardas de um soldado, e
chegando ao nível de a patente de general, é uma vestimenta muito linda, aquele verde oliva, é muito lindo. Naamã era uma autoridade, reconhecido na nação, mas a Bíblia diz, porém, tinha um porém na vida dele, porém leproso. Diante do rei, diante da sociedade, quando as pessoas o viam, ele era uma pessoa muito respeitada, admirada. Mas quando Naamã chegava na sua casa, que tirava a sua vestimenta, ele expunha a sua lepra. É possível que todos nós, ou quase todos nós, tenhamos um porém na nossa vida. Nós nos vestimos assim, e as pessoas olham para nós, e muitas vezes veem em nós a perfeição, a plenitude. Mas Deus, Ele conhece o nosso mundo interior. Deus nos vê por dentro. Deus nos vê por dentro. Do lado de fora da casa, aquele homem com a sua vestimenta, ele era um homem respeitado, admirado, reconhecido, valente. Mas quando ele chegava na sua casa, que tirava a sua vestimenta, se expunha a sua debilidade, a sua fragilidade, a sua lepra. Mas na casa de Naamã tinha uma menina. Ela veio como despojo de guerra. Imagina isso. Ela veio para a casa de Naamã como despojo de guerra. Essa menina era para ser tomada por um sentimento de revolta. Muitas vezes aquele sentimento de condenação e de juízo até sobre aquelas pessoas às quais ela servia. Aquela menina que estava na casa de Naamã, ela via o que acontecia dentro da casa. Quando Naamã tirava a sua vestimenta, a sua lepra era exposta. E ela ousou dizer, ela vai indicar um caminho. Que extraordinário o papel dessa menina. Oxalá que o meu Senhor estivesse em Samaria. Existe um lugar, e lá existe um profeta que o curaria, o restauraria da sua lepra. Perceba a ousadia desta menina. Oxalá, quisera eu que o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do profeta. Aquela mulher, ela não indica um curandeiro para o seu Senhor, para que ele fosse curado. Ela não indica um especialista em cura de lepra, talvez ela nem conhecesse, porque sua classe social muitas vezes não tinha nem contato. Mas ela conhecia o profeta, e ela sabia exatamente o lugar onde o profeta estava. E ela ousa compartilhar a sua fé. Ela tinha certeza, convicção, que se Naamã fosse a Samaria e se colocasse diante do profeta, ele ficaria completamente curado da sua lepra. Então ela compartilha com a sua senhora, e ela compartilha com Naamã, e Naamã vai ao rei da Síria e compartilha com ele exatamente as palavras que a menina falara à sua esposa. O rei da Síria escreveu uma carta ao rei de Israel. Em chegando a ti esta carta, eu envio o meu servo para que ele seja curado. Ele escreve a carta e ordena que Naamã vá à pessoa errada. Nós entendemos e compreendemos a bênção dos médicos no contexto da sociedade para trazer cura. Eu creio que os médicos, eles são instrumentos, canais, usados por Deus, porque Deus quer que o povo seja curado. Você crê? Eu creio. Deus deu a ciência, o desenvolvimento, o conhecimento, para que as pessoas sejam curadas, porque a vontade de Deus é que sejamos completamente curados, sarados. Então, temos os médicos. Mas é possível que em alguns momentos os médicos não tenham resposta, eles não têm a resposta para todas as coisas. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que ela tinha um fluxo, e por muitos anos, 12 anos, padecendo da enfermidade, e ela procurou todos os médicos, ela dispôs tudo que ela tinha, e ela não encontrou resposta. Então é possível que em alguns momentos nós possamos encontrar a resposta no médico. É possível que em alguns momentos nós encontremos a resposta num psicólogo, que vai trazer um refrigério para a nossa alma. É possível que por alguns momentos nós encontremos conforto e resposta na nossa mãe. E muitas vezes no nosso pai, que nos traz segurança, a presença dele. É possível que em alguns momentos nós encontremos resposta num advogado, em questões jurídicas.
Mas é possível que em alguns momentos nós encontremos resposta em ninguém. Mas eu quero dizer para você, existe um lugar, existe um profeta, existe uma certeza, que o mesmo Deus que fez lá, Ele está aqui e faz aqui. E Ele fez lá e Ele vai fazer aqui. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ele fez lá e Ele vai fazer aqui. A Bíblia diz que o rei de Israel rasgou as suas vestes. Ele diz: eu estou no lugar de Deus, eu posso curar, eu posso dar vida a alguém, restabelecer a vida de alguém. Ele rasgou as suas vestes. O profeta foi informado a respeito da atitude do rei. Ele disse: deixa ouvir a mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. E ele vai à casa do profeta. Mas o profeta simplesmente envia um mensageiro. Preste atenção. Muitas vezes nós nos frustramos. Nós nos frustramos da forma, porque nós temos algumas expectativas, que Deus age assim, que Deus opera assim, e muitas vezes não é do jeito que nós esperamos, tudo muda. Quando Naamã chegou à casa do profeta com seus cavalos, o seu carro, seus cavaleiros, ele veio ali impactando. Imagina, a casa não é um lugar como a nossa cidade, era um lugar menor, e a casa do profeta estava lá. Eu fico imaginando as pessoas vendo aquela comitiva chegando diante da casa do profeta, aquele alvoroço, e de repente sai um moço. O profeta deu uma palavra para você, presta atenção nisso. O profeta disse para que você vá ao Jordão, e no Jordão você se banhe por 7 vezes, e você vai ser curado da sua lepra. A Bíblia diz, aí existe um outro porém, Naamã saiu indignado, ficou revoltado. Quem esse profeta pensa que é? Eu vim à casa dele, eu pensava que ao chegar na casa dele, ele viria a mim, imporia as mãos sobre o lugar infectado, e eu ficaria curado. Eu pensava. Nós estamos formatados nos nossos conceitos, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Viemos debaixo de uma estrutura de conceitos religiosos, estamos formatados para pensarmos assim, mas o Espírito de Deus quer nos levar além, permita que o Espírito Santo leve você além, daquilo que você foi formatado. Todos nós fomos formatados em pensamentos, ideias e conceitos. É possível que as pessoas tenham visões diferentes, conceitos e ideias a respeito de Cristo. Aquele menino que nasceu lá em Belém, e na concepção de outros, aquele que está num crucifixo lá crucificado e permanece lá. O Deus menino. Existem conceitos e ideias, e nós estamos assim formatados. Eu pensava que ao chegar à casa do profeta, ele viria e colocaria as mãos sobre o lugar infectado, e eu ficaria curado. Afinal de contas, lá na minha terra, existem rios de águas melhores do que em toda a terra de Israel. Olha o que ele disse: na minha terra, em Damasco, existem rios de águas melhores do que as águas de todo Israel. É possível que na nossa concepção de mundo, muitas pessoas são atraídos por conceitos e ideias religiosas, que traz fascinação. Quando você olha para aqueles monges tibetanos, dá uma impressão, na verdade, que aquilo é a perfeição. Quando nós olhamos para o Maricá, Seixonoí, aquela linguagem toda, aqueles paviozinhos acendendo assim, parece que aquilo é a perfeição. Estamos formatados em pensamentos e ideias, dentro da nossa concepção e a forma que Deus deve agir. Ele saiu indignado. Aí chegam os da comitiva, diz assim: meu Senhor, se o profeta tivesse ordenado a você alguma coisa difícil, você não estaria disposto a fazer qualquer coisa para que você fosse curado? O que custa você ir ao Jordão? E a Bíblia diz que ele vai ao Jordão. Ele se humilhou, ele desceu, ele se humilhou, ele foi ao Jordão. E quando ele chegou no Jordão, ele entrou 7 vezes e se banhou por 7 vezes. Na 7ª vez, ele saiu completamente curado, sem nenhuma lepra, o corpo como a pele de uma criança. Preste atenção.
As águas do Jordão, elas não são águas milagrosas, em hipótese alguma. Se disser isso para você, mentiram. As águas do Jordão não são regeneradoras, restauradoras, não. Quando você vai ao Mar Morto em Israel, existe lá aquela lama preta, que aquela lama preta traz benefícios extraordinários para a pele. E quando você olha assim, as pessoas estão todas lambuzadas com aquela lama preta. Eu até acredito que existe ali minerais que traz algum tipo de restauração e renovo. Mas as águas do Jordão não têm poder curativo, regenerador. A palavra do profeta e a resposta que você dá à palavra liberada pelo profeta é que vai fazer acontecer aquilo que você almeja alcançar. Não está lá. Tudo vai apontar para Jesus. Ele diz: na minha terra existem águas, os rios de Damasco são rios formosos, maravilhosos, como os rios de Bonito. Imagina alguém dizendo assim: olha, entre os rios de Bonito e o rio Aquidauana, aqueles rios de águas barrentas, escuras, avermelhadas, o que você escolhe? As águas de Bonito. Ele está dizendo: lá na minha terra existem rios como os rios de Bonito. Por que eu tenho que entrar nessas águas? Mas a resposta não estava nas águas. A resposta que ele precisava estava na palavra liberada pelo profeta. Aqui está a chave. Isaías 53. Isaías é um profeta. Ele vai profetizar a respeito de Jesus. Tudo vai indicar para Jesus. O Jordão é uma figura de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? É o texto. Quem deu crédito, quem vai acreditar nesta palavra? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2: porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Está falando de quem? Está falando de Jesus. O profeta Isaías está falando de Jesus. Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Um homem de dores, experimentado sofrimento, se tornou o mais indigno entre os homens, sem aparência, sem atrativo humano. Mas é nele, somente nele, que está a nossa salvação. É nele, somente nele, que está a nossa regeneração. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele vai apontar para quem? Para Jesus. Agora venha comigo para João, Evangelho de João 1,6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Atente para esse texto. Evangelho de João 1,6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Quem é este João? João Batista. Quem é João Batista? João Batista é a voz que clama no deserto, que foi profetizado pelo profeta Isaías. Diz o texto: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. João Batista é um profeta. O profeta vai indicar o caminho. O profeta é aquele que indica o caminho. Ele vai dizer o texto: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12. Olha o que ele está dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João Batista foi levantado por Deus para apontar o caminho. Ele não está falando de si mesmo, ele está falando de Jesus. E quando ele estava no Jordão batizando, a multidão vinha para ser batizada, e no meio da multidão, de repente vem quem? Jesus. E ele vai dizer: este aí, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Ele é o Cordeiro de Deus. A nossa salvação não está numa religião, a nossa salvação está numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. A Bíblia diz, Atos capítulo 4, em nenhum outro a salvação. Eu quero ler esse texto, Atos 4,
acho que 16, vê se é esse texto, Atos capítulo 4, confere esse texto para mim, Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12, olha o que diz aqui, Atos 4, 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É o profeta falando. Pedro se coloca diante da multidão e ele vai dizer assim, olha, em nenhum outro há salvação. A salvação está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Agora vamos ver João capítulo 17. João 17, versículo 3. Observe esse texto, João 17, 3. E a vida eterna é esta, atente para isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Nós estamos aqui, por Ele, para Ele. Se vivemos, vivemos para Ele, e se morremos, morremos para Ele. O profeta Eliseu indicou o caminho para que Naamã fosse restaurado. O profeta Isaías vai sinalizar a manifestação do Messias, sinalizando, indicando o caminho, que é Jesus. João Batista, aquele que abriu o caminho para a manifestação do Messias, vai apontar o caminho, e o caminho é Jesus. E hoje nós estamos aqui, reunidos como igreja, e deste altar, saiu uma palavra para você, em nenhum outro há salvação, apenas em Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos menos um, diz o poeta, nos leva a lugar algum. Todos os caminhos, menos um. Todos os caminhos levam a lugar algum. Menos um, que leva a Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode aplaudir a Ele. Ele é o caminho. Vou encerrar. Quando Jesus chegou na casa de Marta, Lázaro havia morrido já há 4 dias. 4 dias. Marta veio ao encontro de Jesus e disse, olha, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus disse, ele há de ressurgir. Marta disse, eu sei, porque ela conhecia as Escrituras, e eu sei que no dia, lá no final, a ressurreição dos mortos, ela sabia a doutrina da ressurreição dos mortos. Todos nós um dia iremos ressurgir dentre os mortos. Isso é uma verdade. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele diz, ele há de ressurgir. Ele diz, eu sei que no dia da ressurreição todos irão ressurgir. Elas dizem, não estou falando disso, preste atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Olha que extraordinário. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. E alguém vai perguntar assim, mas como que pode alguém estar morto e crer em Jesus? Não faz sentido o que Jesus disse. Preste atenção. Nós somos um ser trino. Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. O salário do pecado é a morte é separação. Ele foi separado no espírito, porque Adão continuou vivendo sobre a terra. Ele viveu mais de 900 anos, mas ele viveu na dimensão da alma e do corpo, desconectado de Deus. Deus é espírito. Para que você se relacione com Deus, você precisa nascer de novo. Nascer de novo aonde? No espírito. Por isso que Jesus está dizendo para você, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, separado de Deus pelo pecado de Adão, tornará a ter vida. E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá. Você pode dar um aplauso a ele? Jamais morrerá. Nós temos as nossas crises quando se fala de morte, mas nós já passamos da morte para a vida. Temos o nosso sentimento e esse pesar por algumas pessoas que vão, mas todos nós iremos, através de Cristo Jesus, para viver ao lado do Pai
por toda a eternidade. O profeta Eliseu indica o Jordão, mas a cura de Naamã não estava no Jordão. A cura de Naamã estava na palavra que foi liberada pelo profeta. É a obediência à palavra que traz a manifestação e a resposta que nós almejamos. Conforme você reage à palavra liberada, vem a manifestação da cura, da salvação, da libertação, da transformação, da regeneração, da restauração plena, completa. Há profeta em Israel. Há profetas que executaram a palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E há profetas nos nossos dias. Receba a palavra liberada do altar. Receba a sua cura, sua libertação. Receba a salvação, a vida eterna que está em Cristo Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.